Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Bruno Santos, sou filósofo profissional e professor do ensino superior de filosofia. Hoje aqui no nosso vídeo extra, aos sábados, a gente vai falar um pouco sobre ética, né? A área de estudo de ética, né? Eu sou especialista na área, né, de ética e filosofia política. Meu mestrado e meu doutorado são nessas áreas. Não à toa é a área que mais me chama a atenção, né? A área mais interessante para mim. E uma das áreas que eu penso que é uma das mais relevantes na filosofia e na sociedade. A ética é uma área de estudo bastante profícua, né? Tem muito trabalho, e a gente pode dizer que os estudos de ética nasceram na antiguidade, né? Provavelmente com Sócrates, mas para quem não sabe, Sócrates não deixou nada escrito, né? Quem escreveu foi Platão. Então, provavelmente o Sócrates começou com problemas de ética, discutindo problemas de ética e de filosofia política. E depois Platão, é claro, né, com seus trabalhos principalmente na República. E a primeira teoria bem formada que a gente tem de ética é com um Aristóteles, com o livro A Ética Nicômaco, né, com o trabalho A Ética Nicômaco, que a gente conhece hoje por Ética Nicômaco, né. Os trabalhos de ética, então, datam aí de 2.500 anos atrás, mais ou menos, e a ética é uma das áreas que discute coisas que parecem ser bastante relevantes na sociedade. Porém, o principal problema de ética, se a gente pudesse colocar assim, né, eu acho que em duas perguntas, para não falar que é uma só, é o que nós devemos fazer e o que é ter uma vida boa, né, ou como nós devemos viver. Claro que a gente pode fundir as duas questões em uma questão só, né, mas esses parecem os dois grandes problemas da ética. Então, antes da gente falar um pouco sobre os desenvolvimentos teóricos que a gente tem através da história da filosofia, a partir lá de Aristóteles, né, passando por alguns nomes, a gente precisa fazer uma distinção, né, primeiro. É costume na academia, pelo menos para alguns pensadores e algumas pensadoras, distinguir ética de moralidade, né, ou ética de moral, então como se fossem dois conceitos separados, né. Então, vou dar alguns exemplos. O Hegel, por exemplo, ele parecia entender a ética, né, ou seja, o conceito ética, como significando um conjunto de costumes e valores que eram objetivos. Então, isso quer dizer que não é uma coisa do indivíduo só, né, seria uma coisa partilhada entre os indivíduos, né, de uma sociedade ou todos os indivíduos do mundo. Já a moral são crenças e valores subjetivos, né? Então, valores é aquilo que você acha bom ou ruim, né, aquilo que você acha correto ou incorreto e esse tipo de coisa. Já o Habermas, filósofo que ainda está vivo, né, um alemão, e também o Bernard Williams, um filósofo norte-americano também contemporâneo, eles distinguem os dois conceitos também de outra maneira, né? Eles concordam que ética é uma discussão relativa à vida boa, à felicidade. É um tema que eu gosto bastante e em breve vocês vão ter um curso só sobre isso aqui no canal, né, sobre bem-estar e felicidade. Já o termo moral, né, para eles é relativo ao dever, à obrigação. Então, das duas perguntas que eu coloquei, né, que a ética trata enquanto disciplina, o Bernard Williams e o Habermas e o Gerhard Habermas acreditam que como nós devemos viver, né, é uma questão ética, porque ela é uma questão relativa à vida boa. E o que nós devemos fazer, né, é uma questão moral, que é relativa ao dever, então, à obrigação. Já o Kant e o John Stuart Mill, o Immanuel Kant e o John Stuart Mill, um filósofo inglês menos conhecido aqui no Brasil, pelo menos acredito eu, né? Ele é menos conhecido. Eles usavam os termos de maneiras distintas, né? Dos outros filósofos que eu citei até agora, como o Hegel, Habermas e Williams. Então, o Kant e o John Stuart Mill entendiam que a ética é um estudo filosófico dos fenômenos morais. Isso quer dizer que a ética é uma disciplina. Ela é uma disciplina que estuda fenômenos morais. E então a gente precisa de uma definição de moralidade, já que a ética é o estudo dos fenômenos morais. Então, para eles, né, a moral é o conjunto de ações, de costumes, de motivos, de regras, de instituições que podem ser avaliadas como corretas ou incorretas, boas ou más, né? Eu tendo a aceitar a distinção kantiana-milliana, né, ou seja, do Immanuel Kant e de John Stuart Mill, entre os conceitos de ética e moral. Então, para fins argumentativos, tá? Nesse vídeo, um vídeo só de divulgação, de introdução, que a gente está conversando mais solto, eu vou aceitar aqui a distinção do Kant e John Stuart Mill.
Ou seja, a ética é o nome de uma disciplina que a gente tem em filosofia que estuda certos fenômenos. Então, quem não viu o vídeo extra do sábado passado, né, lá eu defendo a minha visão do que é filosofia, né, e faz parte dessa visão do que é filosofia, a gente entender a atividade filosófica como uma atividade que resolve certos problemas. Então, a ética estuda fenômenos, né, do mundo, ou seja, objetos do mundo, teoricamente, do mundo, que tem relação ao correto ou incorreto, ao bom ou mal, né? Coisa que a gente pode atribuir a esse tipo de propriedade. Vamos chamar dessa maneira, tá? Então, se a gente aceita essa distinção, né, a gente pode afirmar que o problema central, então, da ética é quais ações, ou costumes, ou motivos, ou regras, ou instituições, ou caráter das pessoas, né? Ou seja, os traços que uma pessoa tem que ter são corretos ou incorretos, bons ou maus? Essa é a grande pergunta. Então, quais dessas coisas são boas ou ruins? É interessante notar que teorias éticas incidem sobre objetos distintos às vezes. Por exemplo, uma teoria do estilo do Aristóteles, que a gente chama de ética das virtudes, né? A escola da ética das virtudes incide sobre o caráter dos indivíduos. Ou seja, qual que é o caráter reto, né? Ou qual que é o caráter bom, por assim dizer, né? Ou como o Aristóteles mesmo falava, e os filósofos que estudam Aristóteles hoje falam, qual o caráter virtuoso. Né? O Kant, por exemplo, incidia sobre regras, né? Então ele falou assim, quais regras que a gente deve seguir, ou seja, quais regras que estipulam o que nós devemos ou não devemos fazer. E o John Stuart Mill, há uma discordância se a teoria dele incidia sobre ações, ou seja, quais ações são corretas ou incorretas, ou quais regras são corretas, a gente deve seguir, né? Que ditam que é correto ou incorreto. Então, de uma forma muito mais precisa, né? O que a ética faz? Uma ética é uma espécie de reflexão filosófica, é claro, né? Sobre a moralidade. Então, é um estudo do que é correto ou incorreto. Então, ela é uma reflexão filosófica porque ela usa um método especulativo, como a gente já discutiu no nosso último vídeo, né? No vídeo extra. Então, é diferente das outras ciências, como a gente já discutiu, né? Não tem como a gente provar que um problema filosófico tem uma solução x, y, z recorrendo à empiria, né? Ou testes. Também não tem como fazer demonstração formal, né? Matemática. Então, ela é diferente das outras reflexões que nós fazemos no nosso cotidiano. Tanto o cotidiano acadêmico quanto o cotidiano do senso comum. E esse método é especulativo, né, essencialmente porque ele é interrogativo, porque ele se pergunta sobre o que de fato é correto ou incorreto. Ele é crítico, né, como é natural da filosofia, porque ele pergunta se o que nós consideramos correto, por exemplo, se é de fato correto, né, e por que é correto. E ele é argumentativo, então, porque a gente tem que dar essa justificativa. Que seja quais for as nossas respostas, né, elas devem estar fundamentadas em razões. Porque esse é um método da filosofia tentar provar alguma coisa, né? Simplesmente se perguntar por razões. Então, se você defende que, por exemplo, matar pessoas inocentes é errado, eu posso legitimamente te perguntar por quê. Né? Por que você defende isso? Ou por que matar pessoas inocentes é errado. Então, a ética tem esse grande compromisso, né? Isso que eu acho tão legal em ética, esse grande problema a resolver, né? Tentar dar padrões para a gente pensar o que é correto ou incorreto. A gente já faz isso no nosso senso comum, né? Só que o senso comum ele não é muito bom para a gente tomar decisões éticas. Já que o senso comum ele tem muito barulho, que isso quer dizer que ele é influenciado por muita coisa que parece não ser relevante do ponto de vista ético. Por exemplo, tradições não parecem ser relevantes na maior parte dos casos. Repare, pessoal, a gente já tradicionalmente escravizou pessoas. Então, não dá pra gente ficar se informando através de tradições, muitas vezes. A gente, tradicionalmente, né, criou famílias machistas pra caramba, né? Então, parece que isso é errado. Então, tanto a escravidão quanto o machismo, né, elas podem fazer parte de uma cultura e isso não informar a gente corretamente sobre o que é correto ou incorreto. Então, a gente precisa de um estudo bastante sério sobre isso. E algumas questões são muito sensíveis para a gente não argumentar a favor ou contra, ou seja, para a gente não abordar isso a nível filosófico. Então a ética lida com um monte de problemas e nós dividimos esses problemas, né, dentro da ética em 3 grandes sub-áreas, né, que é a metaética,
a ética normativa e a ética aplicada, ou ética prática, né? Pode chamar do jeito que quiser, tá? Então a metaética, ela discute, né, a natureza de sistemas lógicos da moralidade, né? A gente chama esses sistemas lógicos de sistemas deontológicos, que deontos, né, vem do grego, significa dever, né? Então seria o estudo do dever. Ela também estuda questões epistemológicas, do tipo se há conhecimento moral ou não, ou seja, se a gente sabe, por exemplo, que uma regra como matar inocentes é errado, se a gente sabe, se a gente conhece ela, né? Ou seja, se a gente tem uma crença verdadeira e justificada. Ela discute questões semânticas, né? O que a gente quer dizer com os termos que nós utilizamos em moralidade, como certo ou errado. Ela discute questões ontológicas, né? Como, por exemplo, se há fatos morais, né? Porque o que torna uma proposição como matar pessoas inocentes é errado verdadeira, né? Intuitivamente, o que torna uma proposição verdadeira, né? Uma frase verdadeira, é a correspondência dessa frase com o mundo, né? Essa teoria da verdade como correspondência, a gente pode falar isso em outro vídeo, em qualquer momento, né? Sobre teorias da verdade, tem várias delas, mas essa que a gente usa mais a nível intuitivo, né? Para começar uma discussão. Foi proposta lá pelo Platão, foi abraçado por vários filósofos, né? Como Descartes, por exemplo, Immanuel Kant, provavelmente, e vários outros filósofos. Então, a metaética se pergunta o que torna, então, uma frase como matar pessoas inocentes é errado, verdadeira ou falsa. Então, alguns filósofos vão defender, por exemplo, que isso não é nenhuma proposição, né? Ou seja, não tem valor de verdade. Tá? São filósofos que a gente chama de não cognitivistas, né? Ou antirrealistas. Não necessariamente um antirrealista é um não cognitivista, mas geralmente eles andam juntos, tá? O que é um antirrealista em moralidade? Já que eu falei sobre isso. Não era para ser simples, agora estou deixando complexo, né? Um antirrealista é uma pessoa que defende que não há fatos morais. Não existem fatos morais, essa é a formulação mais grosso modo que eu posso dar. E o não cognitivista diz que as expressões morais, elas não são expressões que transmitem coisas que podem ser verdadeiras ou falsas, ou seja, não transmite proposições. Se você quiser uma discussão sobre isso, proposições, enunciados e tal, o curso de lógica tá no canal. Vai lá e assiste o curso todo, é legal. Então a metaética estuda as questões mais básicas, né, da moralidade. Então, desde os sistemas lógicos, as questões sobre o conhecimento da moralidade, a semântica, o que significam os termos, né, a natureza ontológica dos fatos que a gente diz, ou né, assume que existem, se eles existem mesmo ou se eles não existem, é uma das partes mais difíceis, a meu ver, tá, do estudo de ética, da disciplina inteira de ética, né? Eu não me envolvo muito em questões metaéticas, né? Apesar de eu gostar bastante de axiologia. Como eu disse, a gente já vai fazer um curso sobre isso aqui no canal. Tá? E axiologia é uma palavra bonita para falar que é o estudo do valor, né? Ou seja, daquilo que tem valor, e o valor aqui é entendido como bom ou o desvalor, né? Ou mal. Né? Então, o que é bom para um indivíduo não instrumentalmente ou o que é mal para o indivíduo não instrumentalmente. Já a ética normativa, né? Que é na segunda parte da disciplina de ética como um todo, né? Ela trabalha o estabelecimento de mais de um ou nenhum, às vezes, critério para distinguir, então, o bom do mal, o correto ou justo, né, do incorreto ou injusto. Então, o que isso quer dizer? É que a gente tenta fazer teorias que geram princípios sobre o que vai ser considerado correto ou não. Então, por exemplo, né, vou pegar o utilitarismo, que é a teoria que eu mais conheço. Utilitarismo, grosso modo, é uma tese do século XIX que diz que a ação correta a ser feita, né, é aquela que gera como consequência o máximo de felicidade para todos os indivíduos envolvidos. Então, eu estou aqui fazendo um vídeo no YouTube, então minha ação correta, segundo o utilitarismo, seria fazer um vídeo que gere um maior bem-estar em todo mundo que está envolvido, ou maior felicidade. Então, esse é um princípio que vai julgar todas as ações, né, e todas as ações que envolvem interações não só humano-humano, né, mas outros seres, como seres não humanos, ou seja, os outros animais. Então, o utilitarismo diz para a gente que é correto, no final das contas, é gerar como consequência o máximo de felicidade em todos os envolvidos, e o contrário disso é incorreto. Então, essa é uma explicação bastante simples de um critério, então a gente consegue agora ter um critério universal, que pode ser aplicado a todas as ações, ou as instituições, tá? ou regras de comportamento, que vai dizer para você o que é correto ou não fazer.
Claro, vários problemas a gente tenta resolver com isso, né? Como, por exemplo, o problema moral do aborto, se é permissível, moralmente falando, o aborto. E repare, eu não estou falando de legalidade aqui, né? A conexão entre moral e legal é uma conexão meio turva em filosofia. Tem gente que defende que tem uma conexão aqui, tem gente que defende que não há. Não quero entrar nessa questão. Então, a gente tenta resolver o problema da permissibilidade moral do aborto com critério dessa natureza, né? Será que o aborto é moralmente permissível? Um utilitarista clássico, né, do século XIX diria se somente se ele é permissível, se somente se ele gerar como consequência o máximo de felicidade. Mas se ele não gerar, ele não é permissível. A gente pode aplicar o mesmo critério ao problema da permissibilidade moral da eutanásia, do suicídio, da manipulação genética e por aí vai, né? E aplicando em vários problemas. Que nos leva à nossa terceira área, né? Ou sub-área da ética, que é a ética aplicada. Que nada mais é do que a área que trata da aplicação desses critérios que a gente estabelece, então, em ética normativa, para a resolução de problemas que surgem, né, das atividades humanas. Então, qualquer problema que surge da atividade humana, a ética aplicada trata. A ética aplicada é uma das áreas mais interessantes da ética, porque ela é uma área que ela capta muita novidade. Então, um ético, uma pessoa, né, um profissional que trabalha com ética aplicada, ele tem que ficar muito antenado para coisas que estão acontecendo. Então, por exemplo, há 20 anos atrás, ninguém se preocupava com o problema moral da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial existe já há muito tempo, né, mas só agora que ela se popularizou. Então, agora ela começou a dar problema moral. Né? Então, por exemplo, elas estão sendo treinadas com material da internet. Esse material pode ter direitos de propriedade, por exemplo, ou elas podem mentir, ou elas podem enganar as pessoas, ou elas podem retirar os empregos das pessoas, e tudo isso são questões que podem ser julgadas como corretas ou incorretas. A gente pode simplesmente pensar se isso é correto ou incorreto. É claro que um eticista, né, da ética aplicada, ele não sai por aí catando os problemas, né? Ele está informado por uma teoria normativa, geralmente, né? Ele está informado por uma teoria normativa e ele cata os problemas com a teoria normativa. Então, há problemas em ética aplicada que são muito antigos, né? E há problemas em ética aplicada que são bastante recentes, né? Então, simplesmente eles vão acontecendo. Então, uma parte, né, da ética aplicada, que eu gosto bastante, é a parte que estuda os problemas relacionados com a saúde. Né? Algumas pessoas chamam essa parte de bioética, né? Seria a ética destinada às relações da saúde humana e dos profissionais envolvidos nisso. Ou seja, no tratamento de saúde, médicos, enfermeiras. E essa é uma parte que tem bastante parte aplicada, tá? Ela tem uma parte normativa, bastante legal. A gente tem várias teorias bioéticas normativas, são muito boas. A gente tem, obviamente, solucionar problemas metaéticos, né, para fazer essas teorias normativas. Mas a divisão do trabalho é linda, né? Então você não precisa fazer tudo. Se tem filósofos da bioética que se especializam na parte metaética da bioética, né? E filósofos que se especializam só na normatividade, e filósofos que saem por aí catando e aplicando essas teorias para resolver problemas. Então eu gosto bastante, né? Isso e a ética aplicada, então, quando ela começa a tocar no mundo, né? Quando a disciplina de ética começa a tocar no mundo, ela começa a gerar subvariações. Então, a gente pode colocar todos os problemas da relação humano-meio ambiente, por exemplo, dentro de uma parte da ética que a gente pode chamar de ética ambiental. A gente pode colocar todos os problemas relacionados a animais não humanos, né, dentro de uma parte da ética ou de uma sub-área que a gente vai chamar de ética animal, por exemplo. E aqui uma indicação para quem tiver interesse em direitos dos animais, né, e a consideração moral pelos animais, procurem o trabalho do filósofo brasileiro Luciano Cunha. Eu acho que ele tem vídeos aqui no YouTube, ele oferece cursos muito, muito bons de direito dos animais. A meu ver, ele é o melhor filósofo brasileiro em ética animal, ninguém ganha dele. Ele faz um trabalho espetacular, né? Então procurem ele nas redes aqui, eu vou ver se eu deixo em algum lugar aqui da descrição algum contato dele, né? Um Instagram ou o canal no YouTube. Eu não tenho certeza se ele está fazendo as coisas pelo YouTube, mas ele é ótimo. Então, na parte da ética animal, a gente pode estudar se os animais têm direito, né? Se é moralmente permissível a gente matar animais para alimentação, se é moralmente permissível a gente ter animais
para diversão, por exemplo, né? Como a gente pode ter animais para conforto emocional, né? Com os bichinhos em casa, né? E esse tipo de questão. Então a gente pode colocar isso tudo dentro de um grande conjunto de problemas dentro de uma área, perdão, né? Que é a área da ética animal. E a gente pode ir fazendo assim, né? Então a gente pode colocar os problemas com tecnologia, por exemplo, surgindo da tecnologia dentro de outra área, né? De uma tecnoética, né? Ou de uma ética da tecnologia, ou uma coisa parecida com isso. Tá? Os nomes podem variar também. Mas essa parte que me chama muita atenção em ética, eu adoro, gente, não me levem a mal. Eu adoro o trabalho puramente teórico. Tá? Eu gosto muito do trabalho puramente teórico. Então, de ficar lá, de fazer uma teoria, né, de explicar as coisas, de resolver esses problemas, de cunhar um critério moral, isso tudo é muito legal. Mas é muito legal também você ver que esse trabalho está pegando o mundo, ou seja, ele está encostando no mundo. E então parece que a filosofia tem agora uma conversa direta com o mundo e não parece aquela conversa só do mundo das ideias, né? Ou seja, só num nível muito, muito, muito abstrato. Então a gente meio que vai ajudando a resolver problemas do mundo. Então, sei lá, a gente pode tentar resolver problemas como: será que é moralmente permissível, né, manipular embriões humanos para fazer pesquisa, né? Isso é um problema em ética aplicada que eu acho muito interessante. Mas será que é moralmente permissível a gente tentar, sei lá, usar medicamentos para a gente melhorar o nosso aparelho cognitivo, né? Eu sei que alguns de vocês aí usam Ritalina sem precisar, tá? Não usem Ritalina sem precisar, só falar isso daí. E leiam o meu artigo sobre a não permissibilidade moral do uso de nootrópicos como a Ritalina para o melhoramento cognitivo. Aí eu escrevi um artigo sobre isso. Isso é bastante interessante, esse tipo de questão. Então, me agrada bastante, né? Então, para finalizar, eu falei que eu ia falar uma coisa mais informal, mas eu acabo falando coisas um pouco técnicas, tá, pessoal? Então, se vocês não entenderam alguma coisa ou tem alguma questão, bota aí nos comentários. A ética, então, começa a ser estudada para valer em filosofia ocidental, é claro, né, com Aristóteles. Eu vejo o Aristóteles como o primeiro teórico completo da ética, né? Por que completo? Porque ele foi lá e fez uma teoria inteira, né, inteirinha, sobre ética. Então ele foi lá definir o que é bom, o que é mal, né, como que faz para chegar nisso, né, no que é bom, o que é mal, como que decide as coisas e assim por diante. É claro que daí para frente, né, vários filósofos lidaram com ética. Ali já na época, perto do Aristóteles, a gente tinha os socráticos menores, né, as escolas socráticas menores, o epicurismo, por exemplo, o estoicismo. Parênteses sobre o estoicismo. Parênteses. Estoicismo não é autoajuda, pessoal. Filosofia não é autoajuda, beleza? Estoicismo não é autoajuda. Acho que eu vou falar isso em todo vídeo quando discutir ética ou filosofia. Então, tanto os estoicos quanto os epicuristas, eles tinham visões sobre o que é uma vida boa. Depois a gente passa para o Império Romano, né, com vários outros pensadores, o Cícero, por exemplo. Na Idade Média também, a gente estuda o que é a vida boa, principalmente baseado nas obras do Aristóteles e do Platão. Santo Agostinho, platônico, São Tomás de Aquino, aristotélico. Então a ética vem até aqui o final da Idade Média, perdão, tinha me fugido da palavra, até o final da Idade Média, sendo informado por teorias de éticas de virtudes, né? Então, são teorias que nasceram lá com Platão e com Aristóteles, né? Que os socráticos menores tinham também visões legais, e a maior parte, então, da discussão ética normativa, ela foi dominada, né, por teorias do tipo de virtudes. Existiam outras, tá? Mas elas não eram tão famosas assim, né? Ou seja, elas não tinham tanto impacto quanto as éticas de virtudes. Então, os dois grandes nomes do medievo todo, coitado dos outros medievais, né? Mas a gente tem que concordar que é o Agostinho e o Tomás de Aquino. E eles são santos da Igreja Católica hoje por causa disso, né? Porque eles são uma influência gigantesca na filosofia. O Tomás de Aquino, na verdade, se tornou santo, só uma curiosidade, porque a Igreja considerou que a obra dele só poderia ter sido escrita dado a iluminação do Espírito Santo, de tão complexa e boa que é a obra. E ela é complexa mesmo, né? Se você for ler a Suma Teológica, aí você vai gastar uns bons 10 anos da sua vida para ler aquele negócio inteiro.
né, porque é enorme na Suma Teológica. Bem, e depois a ética teve pequenos passos, né? A gente vem andando com pequenos passos na modernidade, né? O Descartes tem considerações sobre a ética que não formam uma teoria inteira da ética, né? Assim como Leibniz também tem, e também não forma, né, uma teoria inteira da ética. O David Hume, ele começa a defender posições que já são mais robustas do ponto de vista da metaética. Por exemplo, ele começa a defender que há um certo antirrealismo em metaética, a gente deveria aceitar um certo antirrealismo. Ele defende um proto-utilitarismo, né, uma coisa que parece com utilitarismo, que é uma teoria que só vai surgir inteira no século XIX. Mas aí da modernidade, no final da modernidade, o grande nome da ética é o Immanuel Kant, pelo menos da ética normativa, né, é o Immanuel Kant, com um livro, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, onde que a gente encontra a teoria ética do Kant explicadinha, bonitinha, apesar que no restante da obra do Kant a gente encontra, né, considerações sobre ética, até mesmo dentro da Crítica da Razão Pura, que teoricamente é para ser um livro de epistemologia, né, ou seja, teoria do conhecimento. Até lá dentro a gente encontra coisas de ética, né, ou discussões de conceitos relacionados à ética. É claro que do Kant para depois do Kant, ele influenciou muita gente. Então todo o idealismo alemão é influenciado pelo Kant. E em ética a gente tem outros filósofos que são muito menos conhecidos, né? Como o português Spinoza, né, que depois foi morar na Holanda, só que ele é português, né? Então o Spinoza tem uma ética que é bastante curiosa, tá? E é bastante difícil de entender às vezes. O Spinoza não escrevia tão bem assim, tão claro, né? Então é bastante difícil de entender ele. Mas o que fica interessante mesmo é quando começa o século XIX, a gente tem éticas normativas sendo criadas dentro da Inglaterra no século XIX, então pelo Jerome Bentham e pelo John Stuart Mill principalmente, tá? E essa ética é o que a gente chama de ética normativa, a utilitarista, né? Ética normativa utilitarista ou só utilitarismo, né, para os íntimos. Eu chamo de utilitarismo. Então, o utilitarismo nasce aí no final do século XVIII, tá, com o Jerome Bentham, com começo do século XIX, desenvolvida bastante pelo John Stuart Mill no meio do século XIX, depois pelo Austin, e o último utilitarista clássico, entre aspas, é considerado o último utilitarista clássico, é o Henry Sidgwick, tá? Aí já para o final do século XIX, começo do século XX. A ética deu uma parada, por assim dizer, né? E reparem, pessoal, eu só estou falando de ética normativa, tá? Eu não estou falando de ética descritiva. Porque a gente pode fazer ética tentando descrever o que ocorre no mundo. E então, isso é um outro tipo de trabalho, tá? Então, só estou falando de ética normativa. Então, a gente está falando sobre o que deveria acontecer no mundo e não o que acontece no mundo. Então, na língua inglesa, principalmente, né, a ética deu uma esfriada na primeira metade do século XX, e porque se perdeu um pouco a esperança que era possível fazer ética. As guerras, né, as duas guerras, também prejudicaram bastante, né, o desenvolvimento desses trabalhos, algumas crenças filosóficas, como, por exemplo, não há fatos morais, então falar de ética é falar de nada. Também impregnaram a cabeça de vários filósofos e filósofas, e a gente já tem um começo muito ruim, então, no século XX, de teorias normativas. Porém, né, a gente tem focos de resistência no século XX, na primeira metade. Tem focos de resistência de pessoas tentando fazer teorias morais. E se destaca bastante, já no começo da segunda metade, né, a entrada de mulheres, né, de filósofas muito relevantes, fazendo ética normativa, né? Ou tentando fazer ética normativa do jeito que dava aquela época. Então, duas grandes filósofas, as duas de Oxford, a Philippa Foot e a Anscombe, elas escrevem sobre ética e ética das virtudes. Então, a ética das virtudes, ela veio dominando mais ou menos até o final do medievo, né? E ela meio que dá uma murchada. Não tem muito filósofo defendendo a ética das virtudes durante a modernidade, o século XIX, e ela dá uma revivida, então, na segunda metade do século XX, o trabalho das filósofas de Oxford, né, que é a Anscombe e a Philippa Foot, dentre outros trabalhos. Né? Então, a partir da década de 50, a gente tem um recomeço
né, do estudo de ética muito forte. Então começa a ter uma produção enorme de trabalhos em ética. Claro, seguindo as 3 grandes tradições de ética normativa, que é a ética de virtudes, nascida com Aristóteles, a ética deontológica, nascida com Kant. Eu esqueci de falar, né? O nome da ética do Kant a gente chama de deontologismo. Hoje em dia a gente chama de deontologismo kantiano, né? Para distinguir dos outros deontologismos. E a ética utilitarista, né? Então esses 3 grandes modelos, eles começam a ser desenvolvidos loucamente, né? Então há uma variação enorme desses modelos. E, claro, outros modelos começam a aparecer. E o primeiro filósofo do século XX, que a gente pode chamar de filósofo analítico, né, com algum sentido, provavelmente é o Moore, é o J.A. Moore. E o primeiro livro, então, de filosofia analítica, se ele for o primeiro filósofo analítico, e depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo sobre a distinção entre filosofia analítica e filosofia continental, é um livro de ética, é o Princípio à Ética do Moore. Então, o Moore, ele tenta fazer metaética, ética normativa, e ética aplicada no princípio à ética. E meio que dá um boost, né? Para entrar no século XX com novas propostas, né? O Moore, do ponto de vista metaeticista, né? Da metaética, ele é um intuicionista. Então o intuicionismo do Moore influencia bastante, então, a primeira metade do século XX, mas na segunda metade é que o bicho pega mesmo, ou seja, a gente começa a produzir um monte de coisa malucamente. Então, baseado nos 3 modelos, ou não, né, criando novos modelos. Então a gente tem modelos de ética pluriprincipiais, né, ou seja, com mais de um princípio dizendo o que é correto ou incorreto. A gente tem modelos de ética sem princípio nenhum, ou ética sem princípios, que pode ser uma espécie de particularismo moral. O Jonathan Dance, um filósofo que trabalhou a vida toda praticamente em epistemologia, ele tem um livro ótimo que chama Ética Sem Princípios, infelizmente não em português, né? Ethics e Fault Principles, só tem em inglês. Se alguém me pagasse bem, eu traduziria, porque é um livro bastante curioso para se ler. E a gente começa então a ter abordagens em ética aplicada com mais gana. Na década de 70, a gente começa a discutir coisas como direitos dos animais, o que não era uma novidade, estrito sensu falando, né? Mas a gente começa a focar mais. Então a gente já discutia direitos dos animais dentro desses grandes modelos muito tempo antes da década de 70. Mas é na década de 70 que a gente começa a compartimentalizar os problemas melhor, né, de ética aplicada, como a ética animal, por exemplo, e começa a tentar dar respostas para esses problemas em específico, e não fazer teorias gerais que resolveriam todos os problemas, né, mas tentar resolver esses problemas em específico. Então, por exemplo, o Immanuel Kant, ele pensava que animais não tinham direitos, né? Animais não humanos não tinham direitos. Aí ele afirma, né, que os animais são meios para a gente. Já o Jerome Bentham e o John Stuart Mill, como eles defendiam que a felicidade é um estado mental, né, de prazer e ausência de dor, eles consideravam os animais como parte da comunidade moral. E aí o Peter Singer, um filósofo australiano, está vivo ainda, né, o Pedro Cantor, Peter Singer, ele escreve um livro, né, um texto chamado Animal Liberation, ou Libertação Animal, esse daí em português. E o Libertação Animal, então, ganha um espaço gigantesco, e as pessoas começam a discutir muito, né, com os direitos dos animais a partir da década de 70. Então, a gente começa a ficar altamente especializado em vários problemas. Não tem nem como citar todos. Quer dizer, a gente fez mais filosofia, pessoal, do começo do século XX até hoje, se produziu mais material bibliográfico em filosofia do que se produziu de Tales de Mileto até o final do século XIX. Então, é tanta coisa nova que até os especialistas como eu, né, a gente fica até desatualizado rápido. Então, tem que ficar um pouco em cima porque tem muita coisa nova. Então, a partir da década de 50 e 60, a ética começa a ganhar novos contornos. A metaética volta com muita força, né? Então a gente tem várias escolas de metaeticistas. A ética normativa, como eu disse, começa a ganhar novo fôlego, né? A ética das virtudes volta com força. E a ética utilitarista começa a ser desenvolvida em subespécies como deontologia, como consequencialismo. Hoje a gente não chama mais de utilitarismo, por várias razões, né, porque perdeu várias características do utilitarismo clássico, mas a gente estuda hoje como consequencialismo. E é claro, o deontologismo também se desenvolve em várias facetas.
Um ponto relevante aqui é que eu não falei dos contratualistas, né, que são os filósofos da modernidade, geralmente o Hobbes, o Locke e o Rousseau, como eticistas normativos, tá? Por que eu não falei disso? Porque aqui intuitivamente eu estou fazendo uma distinção entre ética e política, tá bom? O Hobbes, o Locke e o Rousseau, né, eles estavam mais interessados, ao que parece, em relações políticas e não em relações morais. Mas é claro que uma coisa pode estar sobreposta à outra. E esse é outro problema, tá bom? O que separa a ética da política, por exemplo, né? Qual é o campo que ser o distintivo da ética e da política? Às vezes elas vêm emboladas mesmo, mas eu deixei os contratualistas porque eu penso que isso se encaixa melhor em filosofia política. E a gente pode falar de filosofia política em outro momento. E então no século XX a gente tem essa explosão de coisas e vários desenvolvimentos, muita lógica foi desenvolvida, que é a lógica deontica, que a gente ainda está desenvolvendo vários sistemas, uma coisa bastante interessante. Estudos formais de tomada de decisão, né? Ou seja, estudos de como a gente toma decisão moral. Estudos formais, quando eu digo formais, são formais mesmo, né? No estilo da lógica, né? Da teoria da decisão, coisas que os economistas adoram, né? Fazer, né? Estudo da teoria da decisão. E qual é o modo hoje, né? Como está a figura da ética hoje, da disciplina, então? A gente tem uma ampla, falta palavras, de tão grande que é, uma pluralidade gigantesca de teorias em metaética. A gente tem uma pluralidade gigantesca de teorias em ética normativa. E a gente tem uma pluralidade gigantesca de abordagem de problemas práticos. Chega a dar até uma falta de ar de pensar um tanto de coisa que você tem que ler e estudar para estar na ponta, né? Eu não acredito que hoje alguém esteja na ponta nas 3 áreas, tá? Porque é humanamente impossível ler tanta coisa e se informar de tanta coisa. Mas tudo isso, né, para tentar resolver ainda aquela velha pergunta, né, ou aquelas velhas perguntas sobre o que nós devemos fazer ou como nós devemos viver, né? E como nós devemos viver, uma conjunção, não uma disjunção. Então é isso, pessoal. Uma brevíssima conversa fiada sobre a história da ética, sobre o que a gente andou fazendo aí nos últimos 2.500 anos. Para detalhes, tá? Vocês podem deixar aí nos comentários se vale a pena a gente fazer um curso de ética. Eu indico, então, 2 indicações de canais, né? A indicação no canal do professor da Federal de Santa Catarina, Darley Dallagnol. Vocês podem procurar aí o nome dele. Dallagnol é D-A-L-L-Agnol, que é um nome bastante difícil, mas ele tem cursos inteiros de ética. O Luciano Cunha, né, sobre ética animal, também fala muito bem sobre ética. Eles são profissionais, né, são filósofos, doutores nas áreas, que são muito bons. Então é isso. A gente se vê numa próxima. Fiquem bem.